Meu irmão e minha irmã, paz e bem para você. Hoje, terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021. Hoje nós celebramos o dia de Nossa Senhora com o título dos navegantes, a mãe protetora, defensora, rainha dos navegantes. Então, às 19 horas, nós temos a celebração, a Santa Missa, lá na Capela Nossa Senhora dos Navegantes, encerrando o festejo, o tríduo que em preparação a esse dia de hoje, de Nossa Senhora com este título. Hoje também é dia do agente fiscal, nessa terça-feira. Lembramos que nas demais capelas, São Lucas e Perpétuo Socorro, tem celebração também às 19 horas e na Igreja Matriz o terço dos homens. Então, os homens convidados para este momento do terço na Igreja Matriz. E você é do setor Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ou São Lucas, lembrando que tem celebração neste horário, para você participar. Então convido a você a divulgar este áudio aos seus contatos, a rezarmos pelas pessoas da nossa comunidade, que precisam de oração, especialmente os que fazem parte da nossa família paroquial. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 2, os versículos do 2 ao 32, que diz: Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecidos um sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. E lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã. O menino Jesus é apresentado no templo de Jerusalém, onde os pais oferecem um sacrifício para o resgate. É a oferta dos pobres, como lá no livro de Levi, capítulo 12, versículo 8, vai tão bem demonstrar. Lembrando mais uma vez, assim, a identidade de Jesus ou o seu estar, o seu comparar-se, o seu fazer-se pobre, pequeno, para assumir as dores de todos nós que pobres sofremos em uma sociedade excludente e exclusora. Então surge um ancião, o velho Simeão, pleno do Espírito Santo, que toma o menino em seus braços e com seu cântico bendiz a Deus. É a alegria e satisfação de quem esperou, confiou e viu as promessas se realizarem antes da sua morte. Os justos vivem pela fé, diz Abacuque, lá capítulo 2, versículo 4, também Romanos 1, 17. Está aí o exemplo do velho Simeão. E por isso pode descansar em paz entre as pessoas simples e piedosas que se aproximam para ver o menino. Também está Ana. Ela profetiza sobre o futuro de Jesus. Depois, Jesus retornará para Nazaré, onde crescerá silenciosamente em sabedoria e graça. Para que nós entendamos melhor este evangelho, algumas situações, o fato de apresentarem Jesus, de levarem Jesus ao templo. A apresentação do recém-nascido no templo não era obrigatório, mas podia ser feito conforme o número 18, 15. Lucas iniciou seu evangelho no templo em Jerusalém, e também é no templo que o mesmo se conclui, lá no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, versículo 51.
A partir do capítulo 9 e versículo 51, todo o evangelho converge para Jerusalém, pois é lá que se cumprirão os acontecimentos pascais, e também é onde partirá a missão cristã, como Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 e o versículo 12 vai nos lembrar. Para a purificação, como nos lembra o Evangelho, segundo a lei, ao dar à luz, a mãe tornava-se impura ritualmente. Isso acontecia pelo fato de derramar sangue durante o parto. O sangue é a vida e por isso devia ser oferecido um sacrifício de reparação. Este ritual devia ser cumprido 40 dias depois do nascimento do filho, como Levítico 12, do 1 ao 8 vai nos lembrar. O primogênito pertencia a Deus e por isso devia ser resgatado segundo a lei. Êxodo 13, do 1 ao 2 e depois do 11 ao 17, vai bem nos lembrar isso. O fundamento desta prática vem da libertação do povo do Egito, quando Deus poupou os primogênitos dos hebreus, como lá no Êxodo 12, do 29 ao 34, vai nos lembrar. Ao resgatar o filho, o pai diz: eu te resgato, porque também eu fui resgatado. A presença do primogênito no templo não era necessária. Jesus está lá porque foi trazido pelos seus pais, mas também para fazer com que todo o relato gire em torno da sua presença. Segundo o sistema ritual, haviam vários tipos de ofertas para o holocausto e sacrifício. Os animais podiam ser grandes, médios ou pequenos, dependendo da condição do ofertante. A oferta para o primogênito consistia num cordeiro, Êxodo 13. Para que todos pudessem cumprir os preceitos, aos pobres era concedida a prerrogativa de oferecer um casal de pombas, como está lá no Levítico 5:7 e 12:8. A ausência do cordeiro no texto de Lucas confirma que Jesus nasceu num ambiente pobre. Ele se fez pobre, escolheu nossa fraqueza e se humilhou para nos salvar. Simeão, que é tão bem representado no Evangelho, esperava-se a presença de um sacerdote do templo para receber a oferta e conceder a bênção. Mas quem aparece é um personagem novo. Simeão, um homem justo como Zacarias, o qual exerce a função de sacerdote e profeta. Simeão é movido pelo Espírito Santo. Numa idade avançada, devia ver a morte chegando, mas ele vê a salvação se realizando. Então toma o menino nos seus braços e bendiz com o seu cântico. José e Maria apresentam Jesus ao templo. Simeão o apresenta ao povo de Israel. O cântico de Simeão, mais breve que o Magnífica e o Benedito, o canto de Simeão é uma ação de graças e uma voz de esperança pelo cumprimento das promessas da parte de Deus e das expectativas de Israel. Enquanto os antepassados esperavam pelo Messias, Simeão o viu com os próprios olhos e pôde assim, com o seu canto, cantar e bendizer a Deus, dizendo que agora ele já podia partir em paz. Que também nós tenhamos a graça de viver a nossa fé de uma forma tão intensa, que percebamos a presença de Jesus em todas as situações, em todos os meios, e assim nos sintamos ou nos façamos preparados a cada dia para o nosso encontro com Ele, que é o nosso Senhor e Rei. Que você hoje viva como se fosse o único dia da sua vida, testemunhando a sua fé, amando com intensidade os que o Senhor coloca ao seu lado e dando em todas as ocasiões o seu sim para fazer acontecer a palavra de Deus na sua vida. Que você, na graça do Pai, seja iluminado a testemunhar a Ele, que é o nosso Senhor e Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.